Oi, oi. Fala, Tony. Pronto. Tá Não, foi o gravando. Domingos. Oi, Domingos. Só rapidinho, eu não vou poder assistir a palestra, porque eu tenho um compromisso, tá? Mas vou ver gravado depois. Estou Pode marcando deixar. aqui. Estou Anota aí, marcando anota aqui. aí. Não, Já, só já. para te contar uma historinha rápida que eu descobri ontem. Achei uma correspondência, fui olhar o que tinha dentro. Aí eu, contando, digamos, os antecedentes da história. Esse catálogo aqui do RHM, Ah, de 94, que ele botou ali obra inédita. não, é do sei se Ponge. você lembra. É, o Não Ponge sei tem se- isso aí, 74. Isso, não, mas aí eu tinha outros, tinha uma meia dúzia de catálogos que eu citei para ele, mandei uma carta para ele, copiei a Sociedade de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul. E o pessoal de Santa Catarina publicou no SET. E eu acho que talvez tenha sido lá que tenha visto. E aí, tu me mandaste isso aqui. Sim, Catálogo Brasileiro de Filatelia Natalina. legal. Centro Temático de Campinas, 1993. Opa, Isso aí. se interessa, hein? Ao amigo Domingos com nossos cumprimentos. E a assinatura do homem ali embaixo, ó. E tem uma cartinha que veio. Ué, sério, Domingos? Olha isso aí, achei 10 agora. Eu? Uau! Barulho. Os inteiros Você não postais tinha, de você não Natal tem? aqui, ó. No original? Não, eu tenho o original, mas não lembrava ter mandado para o Domingos. Na verdade, esse trabalho é fruto de um cara com uma perspectiva muito legal, que era o Dr. Elion, que eu considero meu pai filatélico. O cara tinha uma visão muito legal de propagar conhecimento. Então, ele foi o grande ponto de estímulo da gente fazer isso. E esse trabalho de base está servindo, e evidentemente ele está citado como coautor, num trabalho que o Igor, o Miguel e eu estamos fazendo de avaliar todas as mensagens de Natal do Brasil. Esse trabalho ainda vem para o mercado esse ano ainda, mas legal, bacana, eu não sabia que eu tinha te mandado isso não, bacana. Também foi uma surpresa, que estava guardado no meio das minhas coisas, eu estou de mudança, aí fui olhando, daqui a pouco, opa! Que Achei uma legal. correspondência. Quem mandou? Reinaldo. Aí fui ver dentro o catálogo brasileiro de filatelia natalina. Que ano que é isso aí? 93? 93. Pombas, agora gostei, bacana. Esse aqui é antigo o negócio. Me mandaste em março de 95. Uau! Legal, Carimbo. gostei. Legal, legal. Passei aqui só para te falar do achado aqui, tá? Infelizmente eu vou ter que estar aí, mas eu vejo a gravação depois. Legal, obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Abraço. Podemos iniciar, então? Bom dia a Vamos. todos. Obrigado pela presença. Mais um CTC virtual, com a presença do Reinaldo, sempre trazendo a experiência que ele tem e da participação aí nas exposições internacionais, e dessa vez na Alemanha, a IBRA 2023. Reinaldo, o espaço é todo seu, pode compartilhar então, e boa palestra. Bom, legal, vamos aqui tentar bater um papo, vamos chamar assim, como sempre rezando para esses slides não travarem, que é uma especialidade do meu computador. Vamos fazer como sempre, né? Vamos, na medida que as coisas acontecerem, perguntar, bater papo. Eu acho que sempre fica mais produtivo do que às vezes a gente esperar passar toda uma conversa e fazer uma pergunta, uma dúvida que a gente teria lá no começo. Então, vamos aqui fazer o nosso CTC virtual do dia 17 de junho de 2023, e já, evidentemente, travado com o computador, que é ótimo. Eu não consigo ir para o slide seguinte. Então, vamos ver se eu vou parar o compartilhamento, começar de novo. É um negócio fantástico. Qualquer dia eu vou entender o que acontece aqui. Vamos lá. Estamos aqui, só que o meu computer não avança. Então, eu vou fazer o sistema lusitano de compartilhar a tela, deixando a apresentação na lateral. Espera só um minutinho que eu já volto. Vou fechar tudo que eu tenho aqui, inclusive a apresentação,
abrir de novo. Ok. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora fazer isso andar. Estamos compartilhando? Está, Tá. já conseguiu ver a Ok. tela. Então tá bom. Eu vou deixar nesse módulo um slide ali à esquerda, quem sabe fica mais seguro, e aqui tendo a honra de inaugurar o logotipo cedido aí pela FEBRAF de apoio à iniciativa do CTC. Na verdade, o objetivo aqui é bater um papo dentro de uma visão. Não, o Pedro também está na Alemanha, o Brás também está na Alemanha. Igor, está aberto o teu fone. Numa visão ampla do que é, às vezes, a exposição nos seus bastidores, né? E dentro de uma visão totalmente diferente. Tem o Rubem aqui com uma experiência enorme das exposições que a gente fez no Brasil, fizemos Brasilina 2013, e lembro 2 fatos disso aí. O primeiro é no Palmarés, a gente se abraçando e feliz de ter realizado, e eu dizendo para o Rubem nunca mais, ele disse, concordo. Passados 4 anos, eu vou para o Rubem e falo, putz, vamos fazer Brasília 2017. Nós já fizemos Brasiliana 2013, então Brasília 2017 vai ser assim, fácil. Gente, foi outra exposição, outros problemas, outro momento, outras pessoas de interface. Então, valeu para a gente ter tido já alguma experiência, mas uma coisa não facilita a outra. E mesma coisa eu diria agora na IBRA, minha primeira experiência como consultor de um evento da FIP, experiência bastante interessante, até pelo aspecto que normalmente se escolhe alguém do próprio continente para ser o consultor. Então, uma tendência que poderia ter existido era ter sido indicado algum dos representantes da Europa para ser o consultor da exposição, mas houve um pedido bastante formal da comissão organizadora em 2018, num almoço na Tailândia, para que eu fosse o consultor. Então, um agradecimento ao Walter Bernatec e ao Fred Schmidt, que são as 2 pessoas que encabeçaram a exposição, de permitir com que eu fosse o consultor. Vamos para o próximo slide. E aqui, infelizmente, não vou conseguir usar a apresentação, nem vou tentar, mas o objetivo aí foi só tentar localizar onde estava a cidade de Essen, uma cidade de aproximadamente 580 mil habitantes, ou seja, não é uma cidade pequena, com uma infraestrutura voltada a eventos extremamente fantástica. O que nós estamos vendo aqui, não sei se o meu mouse corre para vocês, é o complexo Messe Essen, onde simultaneamente você tem 4, 5 eventos de grande porte ocorrendo, que não interferem um no outro dentro da realização, interferem evidentemente no aspecto hoteleiro, mas é um evento fantástico. IBRA estava tendo aqui esse galpão, basicamente, onde estava localizada a sala dos comissários, sala do júri, sala da comissão organizadora, e aí você tinha um acesso a essa outra grande área aqui, onde nós tínhamos 84 estabelecimentos comerciais, 84 dos mais variados tipos. Nós tínhamos o Correio Alemão, nós tínhamos grandes comerciantes, como, por exemplo, Spink, Corinfila, Gartner. Tínhamos várias casas de material filatélico, várias casas editoras de livros e outros comerciantes de menor nome ou menor expressão, mas com uma quantidade de material fantásticos, né? Aqueles que você senta para ver as caixas de envelope ou da documentação e, se bobear, você passa o dia ali, porque era uma quantidade de material muito grande. Então, você entrava pela área principal, tinha que acesso à estande do correio e, com isso, depois já adentrava na área expositiva.
Só para que nos localizássemos um pouquinho, eu coloquei esse mapa na posição de que nós estávamos vendo. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 áreas expositivas. E, basicamente, aqui vendo em planta, você tinha por aqui o acesso a hall de comércio, principalmente ao Correio Alemão, e depois você entrava para cá, comércio e área expositiva, muito grande. Na continuação dessa rua, então aqui pelo slide subindo, a cerca de 2 quilômetros, numa área extremamente bem arborizada e segura, você chegava ao hotel Bredeney, que era o hotel oficial da exposição, e aqui, numa inclinação aqui, num ângulo de quase 60 graus, você andava 300 metros, você tinha acesso a essa rua, então aqui é a chegada, uma rua bastante interessante, totalmente carregada de vários tipos de restaurante, choperia. Então, se você não quisesse usar a infraestrutura interna que tinha um bom restaurante, quisesse ter algum lugar fora, evidentemente você tinha esse acesso. Isso fazia com que facilitasse o trânsito. Existiam outros 2 hotéis, aqui onde nós estamos vendo é um hotel em que você tinha acesso a pé, sei lá, 150 metros, e outro hotel na própria praça do evento, que era o Hotel Atlantique, que você já sai do hotel diretamente podendo até o evento. Ou seja, muito bem localizado, muito fácil acesso, tudo muito seguro, transporte muito fácil, ou seja, na própria área aqui da exposição você tinha 2 pontos de metrô, um posterior à estação, ao local do evento, outro anterior, e daí você podia se mover para onde você quisesse. Então, facilita muito dentro do conceito europeu. Uma comissão organizadora bastante enxuta, evidente que deve ter outros desdobramentos, outras pessoas que trabalharam, mas eles fizeram um comitê organizador bastante curto, e esse comitê, basicamente, que tomou conta, basicamente os 5, era só não vou nem chamar um supervisor, um consultor. O que significa ser um consultor de uma exposição, né? É uma pessoa que está orientando a comissão organizadora que tipo de coleção efetivamente pode ser aceita, ou seja, qual a premiação mínima, por mais que já saiba, você faz uma revisão sobre isso, que coleções que efetivamente, a partir de uma certa pontuação, são obrigadas a ter mais do que 5 quadros expositivos, porque muitas vezes chega aquela inscrição: eu tive vermelho grande numa exposição na minha federação, no meu país. Isso não dá o direito de você expor 8 quadros numa exposição FIP. Você começa dos 5. Para você expor 8 quadros numa FIP, você tem que ter uma premiação superior ao vermelho grande, ou seja, superior a 85 pontos numa exposição FIP. Então, essas coisas todas devem ser verificadas. Se as exposições que estão sendo utilizadas são exposições que qualificam. Se existe, por exemplo, em alguma exposição anterior, alguma observação feita pelo comitê de espertização, onde algum material foi retirado e se sentiu que tinha uma necessidade de se fazer um novo laudo sobre aquela peça. Essa peça não pode voltar a ser exposta sem ter um novo laudo. Isso tudo é um trabalho que se faz como consultor. Ajuda a organizar a agenda de comissários, ajuda a organizar a agenda de jurados, faz alguma fiscalização em termos de ambiente. Eu tive na Alemanha em 2018, originalmente essa exposição estava prevista para ser 2021, então em 2018 eu estive lá na exposição e naquele momento a exposição se realizaria nesse pavilhão. O que ocorre é que, com a mudança de data de 2021 para 2023 em função do Covid, esse pavilhão já não estava mais disponível. Os pavilhões têm várias locações com muita antecedência, então esse pavilhão não era mais disponível. O que se conseguiu foi esse outro pavilhão, então tinha, não vou dizer uma fragmentação, mas tinha uma proximidade diferente do que eles tinham entendido aqui de integração diária, de comércio e exposição, mas estava tudo muito bem conectado, tudo muito bem organizado. E depois, só a título de curiosidade,
o jantar de Palmares foi dentro do pavilhão de exposição, só que não dentro do pavilhão onde estava a exposição. Ele estava do lado oposto. Então, o jantar de Palmares foi aqui. Então, você fala, onde é que vai ser o jantar de Palmares? Ah, vai ser no local da exposição. Sim, verdade, ele era em MSS, mais aos 500, 600 metros de distância, uma coisa de outra. Foi interessante porque nós tivemos 67 comissários nacionais. O comissário brasileiro foi o seu Sérgio Mastro Rosa, que está aqui dentro do círculo aqui, fez um trabalho fascinante. E aí o trabalho do júri, evidentemente, passa em reuniões diárias. A exposição teve basicamente 25, 26, 27 e 28, 4 dias, mas por 3 dias reuniões diárias, com o objetivo de instruções de retirada das coleções, um dia específico para que, caso o comitê de expertização tenha elegido algum material de alguma coleção do seu país, você tem que estar disponível como comissário para acompanhar a abertura do quadro, a retirada dessa folha. No local é colocada uma folha de sulfite na dimensão correta, escrita, essa folha foi retirada pelo comitê para fazer a expertização do material, e depois você, como comissário, acompanha a recolocação da folha e recebe um laudo, o qual uma cópia dele segue para a federação e uma cópia segue para o expositor, de forma que a federação saiba, de forma oficial, que essa folha foi retirada e qual foi a posição dada pelo Expert Group. Esse laudo pode ser ok, tudo averiguado, o laudo pode ser melhorar a descrição do material, o laudo pode ser necessário um novo certificado, porque às vezes o comitê entende que esse certificado é muito antigo, hoje você tem técnicas melhores para fazer a avaliação do material, ou entende que aquele expertizador não requer as melhores condições para avaliar esse material. Então, se pede, às vezes, de um novo expertizador. Ou, num caso mais drástico, que ela não volte a ser exposta. Aqui é o Walter. Oi, pois não. Quer falar? Por favor. Como eu não estou com a tela aberta, gente, eu minimizo, por favor, fala aí, porque senão eu me perco. Eu queria voltar só um pouquinho no que você falou. A exposição, a rigor, ficou aberta 4 dias, foi isso? A exposição inaugurou dia 25, às 11 horas da manhã, ficou aberta 25, 26, 27 e 28. 28 à tarde, a exposição foi desmontada. Foi um período extremamente curto, Rubem, que gerou 3 coisas bastante importantes aqui. Primeira, uma demanda de trabalho do júri bastante apertada, né? Porque você imagina, o jantar de Palmares foi no dia 27 à noite, o Palmares tem que ser impresso no 27 à tarde, significa que 25, 26, houve um trabalho muito grande, a votação dos grandes prêmios foi no 27 de manhã, porque eles já estavam indicados, então a única coisa que geraria o encaminhamento dos envelopes com os votos para o jantar de Palmares, mas foi um trabalho muito, muito grande, a ponto de que ontem nós tivemos uma reunião do board, e uma das coisas que a gente estava discutindo você imagina, foram 4.000 faces, em que pese você ter um time de jurados bastante grande, que a gente vai passar ali, por volta de 50 jurados, foi um trabalho muito grande, então há uma discussão agora de, atrelado ao número de quadros, um número mínimo de dias expositivos, para que a gente não viva a pressão que a gente viveu, tá? Então, é sobre isso mesmo que eu queria perguntar, se, na verdade, existe alguma normativa, né, da FIP em relação a essa quantidade de tempo, ou se isso, em função dessa experiência e de outras, tipo Londres também, né, com aquela coisa de monta e desmonta, se isso vai ser revisto de alguma forma, ou se isso vai acabar se impondo como um padrão aí para as próximas exposições, até por conta de custo, eu imagino, né? Acho que são 2 coisas importantes, né? Quando você
vamos chamar assim, diminui um pouco o prazo da exposição, que não foi esse caso, implicou em que o júri fosse um pouco maior para poder dar conta. Então, é quase que uma avaliação. O que é menos caro? Alugar o local do evento por mais um dia e, consequentemente, pagar uma diária extra para um corpo de jurado um pouco menor, ou vale a pena eu ter um corpo de jurados maior e um prazo menor. Isso é meio ambíguo, mas na discussão ontem ficou da gente efetivamente avaliar, eu acho que isso vai passar a valer a partir de 2024, um prazo maior da exposição, porque realmente foi bastante corrido. Tá? Meu grupo, nós éramos, eu era o team leader, tinham 2 jurados, mais e um observador. Nós tínhamos 40 e poucas coleções para julgar. A gente fez um batido bastante grande, abriu mão de horário de almoço, quando era possível ter uma extensão de prazo, a gente usou. Então, foi corrido. Assim, me parece realmente desconfortável essa quantidade de tempo, né? Muito. Tanto, eu olho até um pouquinho além, né? É claro que o júri, sem dúvida alguma, é um trabalho que vai ser absolutamente extenuante, o que pode levar, inclusive, a falhas até, né? Por conta de você ter pouco tempo para verificar tudo. Mas me chama a atenção também o seguinte, é menos tempo também para circulação de pessoas, né? Eu não sei qual foi a circulação lá. 13.500 pessoas é o nosso estimado. Tá. Isso no total? No total, nos 25, 26, 27, nos 4 dias, 13.500 pessoas. Uhum. E foi um evento gratuito, né, a entrada, né? Imagino. Foi gratuito. Ok. Gratuito. Eu fico pensando também, até do ponto de vista mesmo do comércio mesmo, né? Se essa quantidade de tempo é uma quantidade de tempo que reflita o investimento do cara de ir para lá, né? É claro, a gente está falando ali da Europa, tudo é mais perto, talvez o custo seja menor, mas quando você pensa em exposições em locais mais distantes, né? O cara ir para lá para ficar 2 dias, 3 dias vendendo, talvez não seja uma situação de todo boa. E vou falar assim, em comentário pessoal, evidentemente. A exposição começou a ser montada, originalmente, ela ainda ia ser montada no 25 pela manhã, o que ia quase acabar o trabalho do júri, ia ser inviável. Aí, então, discutindo com a comissão, e aí vem de novo a função do consultor, eu mostrei para eles a inviabilidade. Então, eles conseguiram alugar por mais um dia, e a exposição foi montada basicamente no dia 24. Então, se eu for considerar o início da exposição no 25 e o encerramento no 28, a exemplo do que a gente sofreu aí em Brasiliana e Brasília, eu não vi a exposição. Por quê? Eu tive dedicação total, 25, 26 e 27, na análise das coleções, depois julgamento. No 28 e no 27, a hora que acaba o julgamento, eu tive um almoço do board da FIP com o Correio da Alemanha. Acabou esse almoço, nós começamos a reunião do board da FIP, que acabou às 6. Às 7 tinha o palmarés. No 28, foi sessão de feedback até o meio-dia. Da 1 a meio-dia, meio-dia e meia, né? A gente acabou o nosso feedback, era quase 1 hora. À 1h30 começou um seminário de Open Class, que eu queria assistir, me interessava. Saí do seminário às 3, 3h30 começou a reunião da FIP. A reunião da FIP acabou às 7, a exposição já estava desmontada. Ou seja, eu não andei, muito menos de uma coisa que eu estava doido para ver, que era o comércio. Pelo lado financeiro é ótimo que você economiza, mas pelo lado assim de aproveitar um comércio desse fantástico, cara, eu não vi a cor dele. Legal. Aí está o júri, 51 jurados. Desses 51, você tinha ainda 4 jurados fazendo aprendizado, 2 jurados fazendo cross-accreditation e 3 jurados fazendo exame para ser team leader.
O Brasil, nesse povo todo aí, tinham 2 jurados, estava aqui o Rogério, fazendo o aprendizado para filatelia temática, e eu estava como jurado de Open Class e cartões postais, e fiz, anterior ao julgamento, um cross-accreditation para literatura. Fazendo um parênteses aqui importante, na classe literatura, normalmente você tem aí 60, 50, 60, quando muito 70 inscrições. Na Alemanha nós tivemos mais que 250 inscrições. Foi um trabalho, nossa, bastante grande, bastante difícil, e tomou 2 dias, basicamente de 5 jurados, quase 8 horas por dia, podendo fazer a avaliação. Isso porque, anteriormente, toda a parte digital a gente já tinha recebido. Então, eu e o Aldo, que é esse que está aqui à minha esquerda, né, direita na foto, nós tínhamos feito já um primeiro trabalho em 4 noites, quase 3, 4 horas por noite, avaliando toda a parte digital, senão não ia dar tempo de dar conta de tudo isso, de novo, por um prazo bastante curto e por um volume de inscrições simplesmente incrível. Aqui eu marquei os meus 2 momentos, né? À direita está o júri de literatura, então eu, Brasil, Aldo Samamé do Peru, Taipei Rian, Singapura, o Giri da República Tcheca, Eli Weber de Israel, Igor Natariel de Israel. Então, você vê aqui 2, 4, 5, mais uma pessoa fazendo cross-accreditation, e pena que eu não consegui aqui, só agora me passou na cabeça, eu devia ter atrelado o filme que eu fiz, mostrando um pouquinho a quantidade de literatura que tem a ser julgada. À esquerda era o meu grupo para julgar classe aberta e cartões postais, então eu estava de team leader, o Hakan da Turquia e a Rita da Finlândia eram parte do meu time, e tinha aqui a Iva Mortsen, que era que estava fazendo aprendizado para ser jurada de classe aberta, né? Ela estreou a coleção dela, que se chama Menage à Trois, no Reino da Dinamarca, em 2018. Eu tive chance de estar no primeiro júri de classe aberta que houve em Praga, 2018. Depois ela estreou com 95 pontos, ou seja, ouro grande, é uma coisa muito rara. O team leader desse grupo era o Bernard Jimenez. Depois ela repetiu a inscrição dela em 2018, na Tailândia. Meu team leader era o José Moreno, também repetiu 95 pontos, e agora ela repetiu, se não me falha a memória, 96 pontos em Londres 2022, e já reunia todas as condições para se credenciar como jurada observadora de classe aberta. É uma moça muito competente, muito estudiosa, vai ser um grande valor como jurado. E aí, aqui embaixo, eu coloquei um pouquinho para vocês entenderem, mesmo não tão visível, como funciona todo o trabalho de estruturação de um júri, né? A gente chega lá, e o Rubem lembra bem tudo que a gente passou aí em Brasiliana e Brasília, o balanço necessário de você decidir um júri, você tem que esperar o fechamento de todas as inscrições e aceitações das coleções, para que você possa balancear qual o número de inscrições que você tem para cada uma. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela. Acho que eu consigo aqui. Então, vocês veem aqui, sempre a gente tem as classes que vão ser julgadas, o número de coleções que eu tenho aqui, no caso de inteiros postais, o número de coleções na classe aberta. Então, eu tinha 32 coleções, então a gente faz um balanço aí de ter pelo menos 4 jurados trabalhando. Aqui falta o nome do Lars Engelbreg, que foi adicionado depois como team leader desse grupo aqui. Então, todo o balanço que tem que ser feito, agora é do deixar o ponto, para que a gente possa fazer. Aqui, e vai ser bom eu achar o tamanho certo, né?
Aqui tá bom. Aqui é um pouco da vista do que nós tínhamos como comércio, uma coisa simplesmente espantosa de grande, muita gente circulando. Imagino que muito material bom deve ter aparecido lá. Uma visão rápida da exposição. Deixa eu ver se eu dou uma subidinha só aqui, sem muito comprometimento. Aqui tá bom. Nós tínhamos, então, vocês imaginam, 2.000 quadros, 4.000 faces, 542 coleções expostas. Tinha um material simplesmente fantástico para ser visto. Espera aí que eu acho que ou eu estou com a apresentação errada ou eu comi um slide. Ah, não, está aqui. Aqui eu pus uma vista dos sul-americanos celebrando aqui na entrada do Jantar de Palmarés. O Jantar de Palmarés tinha como tema principal James Bond. Aí estava a Lady Bond cantando alguns sucessos dos filmes mais famosos. Foto da medalha, né, que eu achei algo bastante criativo, em que pese, se a gente lembrar, 2015, nós fizemos a medalha da Abrapex, era exatamente o contorno do Brasil, e nós tínhamos posto na medalha, em relevo, o estado de São Paulo, que foi onde se realizou. Então, ela não é inédita nesse conceito, mas Ibra tinha uma medalha bastante bonita, o contorno do país, e nas bordas as 3 cores das bandeiras aí. Aqui a participação brasileira, bastante expressiva, se formos olhar, nós temos aí 2 ouros grandes, um do Fernando Veiga na classe temática, o do Jacques Benchimol na classe tradicional, temos depois já o ouro consagrado do Demétrio, temos aí o ouro na trave, que é o Rubem Porto, com as censuras na história postal, um grande vermelho, outro vermelho grande também de uma coleção bastante estruturada do Pinet. Temos aí o Marco Chussi, de 82 pontos, classe de um quadro, o Mastro Rosa com 80 pontos, ou seja, não tem equivalência de medalha, mas uma pontuação bastante alta. E aí temos o Brás Martins, na classe temática, com 75 pontos, prata grande, e 2 literaturas filatélicas, o Simó e o Maurício Menezes, com prata grande. Ou seja, acho que foi bastante expressivo o trabalho feito pelo Sérgio Mastro Rosa, e aí mostra que acho que a FEBRAF está no caminho certo. O que eu coloquei aqui foi um balanço que eu fiz, não sei se dá para pelo menos, deixa eu ver se eu subo um pouquinho aqui sem perder. Tá bom. Eu fiz um balanço por classe, e classes que têm subclasses, por exemplo, como história postal e tradicional, que tem sempre a classe nacional, classe europeia, a classe América e a classe Ásia, Oceania e África, para a gente ter uma ideia do peso que existe, né? Então, vocês veem, quando eu estou falando 482 coleções, 110 coleções vêm aqui da área tradicional, 166 vêm da área de história postal. Significa, a grosso modo, quase 50% da coleção, da exposição. E com premiações que, se vocês olharem, bastante representativas em termos de ouro grande e ouro, que mostram o nível que a coleção teve, que é o nível que a exposição teve. Então, aqui é a primeira sessão, aqui é a segunda sessão, onde eu tenho classe moderna, classe aberta, os cartões postais, classe de um quadro, em que pese não existir medalhas, eu separei a pontuação pelo nível das medalhas, só para a gente poder ter uma estratificação de como estava alto o nível, e depois aqui juventude. Se a gente olhar aqui embaixo, olha, não está considerada aqui a literatura. Eu tirei a literatura da análise, porque como literatura foram 280 inscrições, isso desvia qualquer análise que a gente possa fazer. Então, isso aqui é só levando em consideração a classe expositiva. Então, vocês veem, 56 medalhas de ouro grande, 10,33% da premiação é ouro grande, 161 medalhas de ouro, 29,7% das medalhas distribuídas foram ouro. Então,
Entre ouro grande e ouro, 40% da exposição, gente. Ou seja, 40% da exposição marcou mais que 90 pontos. É extremamente representativo. Aí você pega, soma vermelho grande. Vermelho grande começa a partir dos 85 pontos. 70% da exposição acima de 85 pontos. É muito alto nível. Aí você desce um pouquinho, você vem para o vermelho, mais quase 20% de vermelho, ou seja, 90% da exposição marcando acima de 80 pontos. É alto nível. Então, depois você vem prata grande, 38, prata 14, bronze prateado, nenhum bronze, nenhum certificado, e 5 certificados especiais. Já esclareceu o que são os 5 certificados especiais. Existiam 6 inscrições da Ucrânia, só chegou uma coleção, as outras 5 não foram possíveis de ser enviadas. E o que foi ajustado entre FIP, Comissão Organizadora e Federação da Ucrânia, é que essas coleções seriam aceitas, seriam julgadas, seriam pontuadas, ou seja, seriam efetivamente avaliadas com pontuação de 0 a 100, teriam retorno do júri dessa pontuação e comentários, quando necessário. Contudo, essa pontuação não seria reconhecida pela FIP. A FIP não tem como reconhecer ainda, e não vejo como, coleções apresentadas de forma impressas ou, no caso, virtuais, por razões bastante óbvias. Não se tem condição de saber se aquele material que está sendo apresentado efetivamente pertence ao expositor. Com a internet, hoje eu pego o que eu quero, em termos de selo, em termos de envelope, o que quer que seja, e consigo colocar na minha coleção sem eu poder saber se presencialmente esse material está lá. Segundo, a internet me permite hoje fazer uma limpeza do material. Então, eu posso pegar um envelope que tenha alguma manchinha, limpar e colocar o envelope da forma mais perfeita possível, melhorando a minha pontuação de estado. Posso fazer pequenos ajustes no tamanho da imagem e me permitem melhor ocupar o espaço. Então, esses dados que são não checáveis faz com que a FIP não reconheça a pontuação, mas toda a coleção foi julgada, recebeu um certificado de participação, recebeu uma medalha, mas o recorde, a pontuação dela não foi considerada. Então, dá para perceber aqui a expressão do nível da coleção, da exposição. E aqui eu fiz Oi, perdão. Oi, Igor. Desculpa, eu sei que eu estou um pouco atrasado na pergunta, mas só referente à medalha. Coleções de um quadro receberam medalha nessa exposição? Vamos lá. Coleções de um quadro recebem só pontuação e fica a critério da comissão organizadora entregar ou não uma medalha. A comissão organizadora da Alemanha entregou medalha a todos os participantes. O diploma não faz referência à medalha, o diploma faz referência somente à pontuação, mas todos os participantes, por uma decisão da comissão organizadora, receberam medalha. Tá. Não, eu só queria entender isso, porque a Suíça foi igual. E a gente sabe que tem algumas exposições que estão entregando para um quadro e algumas não, atendendo, obviamente, essa flexibilidade da FIP. Mas eu só queria entender se a IBRA, como que a IBRA se comportou nesse sentido. Obrigado. A IBRA entregou e nós, no Brasil, tanto o Brasiliana 2013 como o Brasília 2017, também entregamos, tá? Então, voltando aqui, eu fiz um perfil um pouquinho da participação de coleções, só para a gente ter uma ideia de como as coisas estavam. Então, nós temos aqui a Ouro Grande, aqui nós temos o ouro, e aqui nós temos o Large Vermelho. Como eu tinha dito para vocês, essas 3 premiações que estão acima de 85 pontos já totalizaram 69,74. Se eu somar, então, o vermelho, ou seja, colocar as coleções acima de 80 pontos, eu tenho 90% da exposição. Ou seja, atende àquela expectativa que se tem de ter coleções de grande porte participando de uma exposição internacional. Aqui, só voltando ao slide anterior, era um demonstrativo
da participação de cada uma das categorias, lembrando que IBRA foi uma exposição plena, ou seja, todas as classes expositivas estavam presentes. Então, nós temos aqui a participação tradicional, participação de história postal, participação de inteiros postais, aerofilatelia, astrofilatelia, temática, máximos postais, selos fiscais, classe moderna, open class, cartões postais, um quadro e juventude. O que eu estava discutindo que me pareceu bastante interessante é a ascensão que eu vejo, isso eu já discuti, a classe aberta, uma classe que tende a evoluir bastante, porque ela soma todas as características da temática, mais a abertura que você tem da utilização de outros documentos que não filatélicos. Então, a exigência dela é que você tenha um mínimo de 50% filatélico. E se você olhar aqui, a classe aberta representou 3,97% da exposição. A classe de temática por volta de 11%. Então, mostra que muitas pessoas estão fazendo uma migração para a área de classe aberta. O jantar de Palmarés, aí é o momento de tietagem, né? Todo mundo quer tirar fotos, porque é o momento que as pessoas são convidadas a estar no palco para receber a sua medalha. O número de Ouro Grande era tão expressivo que só se chamou, e muitos, eu diria que pelo menos 70%, 80% estavam presentes, então só se decidiu chamar Large Gold para estar ao palco, para receber o seu material, a sua medalha. O Brasil teve 2 participantes, né? Aqui está o Fernando Veiga, que recebeu o seu Ouro Grande pela sua coleção, vamos chamar assim, sobre a evolução do dinheiro na classe temática, 95 pontos, e o Jacques Benchimol, que também, com seus Dom Pedros, foi lá receber seu Ouro Grande com 95 pontos na área tradicional. Aqui, dois momentos de tietagem, o Rogério teve chance de tirar uma foto com a dupla aí durante o evento, e eu consegui aqui ter a oportunidade de tirar uma foto com eles durante o jantar de Palmarés. No jantar de Palmarés, acontecem momentos extremamente importantes, além da entrega das medalhas, são quando são descortinados os votos que o júri fez para os 3 grandes prêmios, no caso aqui, classe de honra, classe internacional, classe nacional. Não votam nesse julgamento o Expert Group. O Expert Group não é considerado júri, ele não está lá vendo as coleções no aspecto conjunto, ele está lá vendo as coleções no aspecto material. Não votam júris que estejam fazendo, que não estejam no júri pleno, que normalmente são os cross-creditation, mas como a minha cross-creditation é de literatura, eu estava no júri pleno de classe aberta e cartões postais, tive chance de votar, e não votam, evidentemente, os observadores. Os observadores são usados aí para fazer distribuição da cédula e recoletar as cédulas. De forma a evitar que haja empate, existe sempre um voto extra dado pelo presidente do júri. O voto extra do presidente do júri é lacrado dentro de um segundo envelope que vai dentro, junto com os votos, e esse voto extra só é aberto em caso de empate. O que se fez ultimamente é que o presidente vote dentro de uma escala, ou seja, esse é meu primeiro voto, minha primeira opção, segunda opção e terceira opção. Por quê? Porque podem empatar 2 coleções aqui de 3 e o presidente ter votado numa terceira. E aí, nesse caso, não desempatou. Então, se o primeiro voto dele não for para nenhuma das 2 que está concorrendo, você vai para o segundo voto, né, a segunda opção, e a segunda opção tende a fazer o desempate. A menos que minha memória esteja equivocada, a Suíça 2022, o grande prêmio foi decidido no voto de desempate do júri, porque as 2 coleções que estavam lá brigando pelo grande prêmio internacional empataram, e o voto do presidente foi o voto decisivo.
Aqui o grande prêmio de honra, nós tínhamos essas 3 coleções competindo, né? Uma coleção sobre Skilling, aquele selo alemão, selo norueguês, do Tom Comais, o Uruguai, a coleção do Walter Britz, o Matemática aqui do Damian Lag, concorrendo das aves. Grande prêmio internacional, nós tínhamos uma coleção Finlândia, uma coleção das cartas da Suíça, uma coleção Peru e uma coleção sobre o serviço aéreo, Reino Unido, e depois aqui nós tínhamos 2 coleções no Grande Prêmio Nacional, evidentemente coleções temática alemã. Como é feito esse descortinamento, que eu disse anteriormente. Opa, ajuda aí. Anteriormente, os votos são, primeiro, entregue às cédulas, de acordo com a listagem de chamada do júri. Depois, as cédulas são recolhidas de acordo com a listagem de chamada do júri. E, nesse momento, depois, dentro do envelope lacrado, é feito também o envelope extra do presidente. Os envelopes são identificados e depois, no momento, uma mesa é colocada num ponto público e os 3 vice-presidentes são chamados para acompanhar essa abertura. Então, no caso aqui, nós tínhamos o presidente pela área asiática, André Schum, o vice-presidente pela área americana, Walter Samamer, e o vice-presidente pela área europeia, Joachim Maas, da Alemanha, fizeram a abertura. E, na medida que faziam cada cômputo, aqui dá para perceber, escrito Grande Prêmio Nacional, né, GPM, na medida que é feito cada cômputo, um dos vice-presidentes comunicava o secretário, que estava lá fazendo a apresentação, aqui o nosso querido Lars Engelbrecht, e aí a pessoa era, então, nominada e convidada para receber o prêmio. Então, o Grande Prêmio Nacional coube Alfred Schmidt, da Alemanha, coleção Prússia, as primeiras 3 emissões. Essa coleção havia ganho o Grande Prêmio Internacional na exposição de Cape Town, África do Sul. Depois, em seguida, foi feita o mesmo processo de contagem no Grande Prêmio Internacional. Venceu aí o peruano Júlio César Lousada, com a coleção The Mail System in the Viceroy of Peru, e depois, para a alegria do continente americano, a segunda vitória do continente, o Grande Prêmio de Honra, vencido pelo querido Walter Britz, aqui do Uruguai, com a coleção Primeiras Emissões do século XIX. Então, evidente, não tinha como nenhum sul-americano, ou, aliás, poderia ter um grande sul-americano que tivesse uma coleção sobre emissões alemãs, mas não tinha. Os sul-americanos tiveram chance de ganhar aqui, e 2 pessoas aí, o Rubem conhece bem os 2, 2 pessoas fantásticas, que sempre estão prontas a auxiliar, e nos auxiliaram muito nos nossos eventos aqui no Brasil. Para encerrar o evento, evidentemente, a exemplo do que tinha ocorrido na exposição de Cape Town, o encerramento de Cape Town, foi a passagem, aqui está o comissário-geral da exposição na África do Sul, foi a passagem para a comissão organizadora, a Walter Bernatec, a Alfred Schmidt, e eu estava lá, então tive chance de estar também como consultor da Alemanha. Nós 3 recebemos a bandeira fica à responsabilidade da comissão organizadora da Alemanha, até, evidentemente, o encerramento do evento, onde, se o aplicativo aqui ajudar, a gente vai passar a bandeira para a comissão organizadora da Tailândia, que é a próxima exposição que vai ocorrer. Então, estava o nosso comissário-geral, Walter Bernatec, transmitindo algumas palavras da emoção de ter recebido a bandeira, da responsabilidade de organizar a exposição, e aí a comitiva alemã passa a bandeira de direito para... aqui está, a comitiva lá presente. Então, nós temos aqui a comissão organizadora da Tailândia 2023, Abdullah
Cury, que é o consultor da exposição por parte da FIP, e o Prokop Girakit, que é o comissário-geral do evento. Tinha uma representante da comissão que, enquanto estava sendo feita a passagem, fez toda a apresentação do evento, e o telão do fundo retratou um pouquinho de tudo aquilo que nos espera para final de novembro, começo de dezembro na Alemanha, na Tailândia. Eventos paralelos, houve a nomeação dos RDPs numa cerimônia processada 2023 aqui no Castelo. Logo depois dessa cerimônia, no dia 26 de maio, houve um jantar de confraternização. Aqui estão as cinco novos integrantes do Roll of Distinguished Philately. Estava a Patrícia Kaufmann, dos Estados Unidos, Pratik Jain, da Índia, Damian Lag, da Suíça, o Jesus Prats, da Espanha, e o Turhan Turgut, da Turquia. São os novos membros que assinaram a carta e passaram a integrar o hall em 2023. Aqui uma foto dos brasileiros presentes no jantar, Dr. Brás Martins com a Márcia, Jaqueline comigo e Dr. Rogério Derivitz, nosso presidente da federação. Infelizmente, o Sérgio teve um contratempo, Sérgio Mastro Rosa, nosso comissário, não pôde estar presente. Bom, já o tradicional encontro do Minha Oficina, encontros que reuniam por volta, às vezes, de 32 pessoas, 35 pessoas, de 20, 22 países diferentes, ou seja, isso efetivamente já virou um ponto de integração, e aquilo que antes era feito só entre os latinos, aí na foto a gente pode ver egípcios, israelenses, indianos, australianos, virou realmente um ponto de congraçamento, e é um trabalho feito com muita dedicação, principalmente no presencial, pelo Alfonso Molina, que dedica uma energia muito grande para ter todo mundo junto, numa grande receptividade. E aí, nosso logo, aproveitando para dizer que esse ano o CTC completa 35 anos, e o Zé Carlos está aí capitaneando todo um evento para a gente poder fazer uma celebração em outubro. E depois, se fosse o caso, seria até bom compartilhar aí para o pessoal já se organizando para estar aí com a gente. Se tiver alguma pergunta, estou 100% às ordens. Eu tenho. Bora lá. Eu não sei, assim, até que ponto você pode comentar. A gente vê, assim, que eventos, principalmente os brasileiros cruzando os continentes aí para participar de eventos no exterior, enquanto que aqui no Brasil a gente tá pobre, né, nesse quesito, por uma série de fatores. Até onde você tem conhecimento, você atuou como consultor, eu não sei se tem essa informação. O que tem de participação pública, governamental, nesses eventos que vocês têm participado? Espanha, Alemanha, Tailândia, e os outros que vão acontecer. Você tem ideia de o que os governos e os órgãos públicos desses países participam? Quem é que está por trás financeiramente desses eventos? Eu estou fazendo correlação aqui com o Brasil, porque precisa ficar falando, mas a gente sabe que aqui os eventos a gente está capenga aí, e não, a gente está com a corda no pescoço, todos os clubes. A última informação é que a gente está morrendo, né? Não diria morrendo, eu vou discordar do morrendo aí. Eu diria que vamos fragmentar. Vamos lá. Primeiro, brasileiros que estavam presentes na exposição. Estava, evidentemente, o comissário, Sérgio Mastro Rosa, estava eu presente como consultor e jurado, estava o Rogério Derivitz como juiz observador, o Brás Martins, Everaldo Santos, Jacques Benchimol, Fernando Veiga,
Jungs estavam lá. Então, sim, se minha memória não me trair, nós estávamos falando de 8 brasileiros, com as respectivas esposas, quando é o caso. Então, nós tínhamos uma participação bastante expressiva. Pegar o evento anterior, por exemplo, Suíça, estava o Igor, eu, estava o Brás, estava o Rogério. Antônio, acho que seu microfone está aberto. Então, nós tínhamos nós temos tido uma participação bastante expressiva dos brasileiros assistindo. No evento Alemanha, no evento que vai ter agora a Tailândia, eu queria 100% de patrocínio do governo tailandês. No evento Alemanha, a presença Correio, não sei te dizer a porcentagem, mas eu vou dizer que é expressiva, foi muito grande em termos de contribuição, e o Correio deu também a arrecadação de uma das emissões para eles. Até parece que isso é até anual, né? A exemplo na Argentina, que uma emissão o Correio doa. Eu não consigo ver, assim, de uma forma simples, não existia a participação governamental, principalmente da principal instituição, que é o Correio. 2013, a participação do Correio foi maciça, a FEBRAF fez um aporte bastante expressivo, até porque a FEBRAF é uma entidade com dificuldades de recursos, mas aquilo que a FEBRAF arrecadou como alocação de quadro, parte daquilo que arrecadou como a área de comércio, a FEBRAF investiu, porque tinha sido um acordo feito com o Correio aceitava ir desde que existisse uma contrapartida. E no evento Brasília 2017, você tem 3 grandes pilares. Você tem o pilar do Correio, você tem o pilar do governo federal de Brasília, que fez um aporte, e você tem a FEBRAF novamente investindo aquilo que ela arrecadou dentro do próprio evento. Se imagina ter outros eventos no Brasil, mas são mais difíceis porque eles passam... Você tem três pontos bastante crassos e 2 são expressivos. Locação do espaço. Esse é o primeiro. Não adianta você falar, eu quero fazer um evento. Tá bom, onde? Qual é a área que você vai ter? Essa infraestrutura que você tem que ter ao redor da área, né? Você tem pessoas lá que precisam comer, você tem necessidade de deslocamento, você tem necessidade de ter instalações, rede hoteleira próxima para poder agregar essas pessoas. Senão você começa a incorrer em pontos que a gente sofreu em 2013. Se perdeu a data de reserva do local, nós fomos parar lá na Barra, o júri viajava 1h30 durante a manhã para ir, 1h30 para voltar, o local escolhido não tinha infraestrutura de alimentação, nós tivemos que implantar lá dentro uma rede alimentar, e isso custou para a FEBRAF, entendeu? A FEBRAF teve que contratar um restaurante, bancando um volume mínimo de refeições, uma logística de transporte que acaba encarecendo pela locação do veículo, mais custo de transporte. Então, fazer uma exposição não é escolher um local, é escolher um local que tenha no contorno dele hotel, facilidade de transporte e facilidade de alimentação. Isso é vital. Então, eu vejo que podem ocorrer outros eventos quando as entidades também entenderem que o retorno que você tem não é único e exclusivamente na venda de selos, é na imagem. Então, eu lembro muito bem nesse almoço que eu falei que eu tive, o board teve com o Correio alemão, quando um dos vice-presidentes do Correio disse, estou muito contente, olha a frase do cara, hein? Estou muito contente de ver a quantidade de amarelinhos, porque esse é a cor do logo do Correio, com o nome do Deutsche Post que eu estou encontrando no entorno da exposição e pessoas caminhando com compras feitas em sacolinha da Deutsche Post. Isso é um valor que eu não consigo mensurar de retorno para nós. Porque uma coisa é você falar assim, vendeu 10 selos, então ganhei R$1 por selo, ganhei 10. Mas eu pus 20. Perdi? Não, você não perdeu, você tem uma venda de imagem.
E isso que, quem sabe, o correio nosso precisa evoluir e entender que filatelia não é só o lado lúdico, é o lado marketing que o correio fez, é o lado promocional, o lado financeiro, que é vender o selo, e o lado, evidentemente, lúdico, que é a imagem do selo. Tá? Rubem, perdão, você levantou a mão, eu só quis concluir a linha de raciocínio. Então, Reinaldo, eu separei aqui 3 coisinhas para te perguntar, eu vou deixar, eu vou inverter a ordem aqui, em função até do que você falou agora. Uma curiosidade, Reinaldo, como é que está funcionando, né? Olhando assim, dando uma perspectiva de 10 anos depois, né? 2013, Brasiliana e agora Ibra, como é que está funcionando a questão da entrega das coleções pelos comissários nacionais ao comissário-geral, né? Representação do comitê organizador, né? Como é que está funcionando o BIM Room? Ainda é daquele jeito ou a gente avançou? A gente continua contando selinho por selinho, cartinha por cartinha? Não mais, não mais. Isso finalmente mudou? As montagens estão sendo feitas na presença do comissário, que é desmontagem na presença do comissário. Você bateu o olho, está tudo aí, então desmonta, leva embora. Você entregou, montou, está tudo aí, fecha. Tá? Não tem mais aquele BIM-RUM acadêmico que a gente passou aqui, sofreu muito, lembra? Nosso primeiro dia começando a Brasiliana, eu queria minha mãe, porque a gente quase quebra se não tivesse tido os auxílios que nós tivemos, tá? A gente tem uma gratidão aos sul-americanos enorme, que a hora que eles viram a nossa dificuldade de mão de obra, Manuel Arango, Júlio César Ponce, o pessoal veio e trabalhou para caramba, tá? Mas não mais daquele jeito, não tem mais aquela folha que você conta, só para orientar todo mundo aqui, para a gente pôr na mesma página. A gente preenchia um inventário, folha 1, quantos selos tem, quantos envelopes tem, quanto material diverso tem. Aí o comissário abria na frente do recebedor, por parte da comissão organizadora, página por página, computando o que tinha lá. Aí a gente recebia aquela coleção, a gente levava a coleção para o BIM Room, depois essa coleção saía do BIM Room, ia ser montada pela gente mesmo, e depois, na hora da devolução, era o processo contrário. Folha por folha, o cara assinava, daí, olha, está aqui, a folha 1 eu te entreguei com 3 selos, 4 envelopes e 3 gerais, estou te devolvendo assim. Isso era um trabalho exaustivo, cansativo, insano. Agora não, agora o comissário chega com a coleção, ele para na frente do quadro, ele tem um auxiliar, montou, está aí, é isso, fechou, acabou. Na hora de desmontar, olha, a coleção está aqui, você desmonta, pôs o negócio, tchau. Tá? De certa forma, a gente já fez algo do tipo na Brasília. Na Brasília, meio bagunçado, é bem verdade, mas... Meio bagunçado, você foi assim, cordial com a gente, ao extremo, né? Eu ia dar só um muito bagunçado, para não dizer muito, muito. Mas foi, vamos dizer assim. A gente morreu do coração, mas foi. Ô, Rubem, mas só para te colocar, dentro do trabalho dos comissários, a gente está recebendo essa folha antes. Então, por exemplo, para a Suíça, eu precisei fazer isso de separar e informar o que tinha, por 2 motivos. Um, pelo controle de alfândega, então controle aduaneiro para entrada e saída no país, e, ao mesmo tempo, para me ajudar e me guiar num retorno na montagem das coleções. Então, isso foi feito, mas pelo comissário, não mais pela comissão organizadora. Não, que antigamente era um trabalho insano, era algo... Esse documento ficou comigo. Então, mas a segunda coisa, Reinaldo, assim... tá? Só para dizer que isso ainda existe. Sim, mas... Não, a folha existe, mas o processo é diferente. Exatamente, houve uma evolução. Houve uma evolução no processo. Isso é a função do comissário nacional, quer dizer, você repassar isso, né? Certamente o comissário nacional já vê isso, mas você tem que fazer isso aí na hora, quando chegam 500 coleções, cara, é um negócio assim absurdo. Né? Absurdo. É inimaginável. Para quem não fez, é inimaginável. Mas esse processo novo começou em 2016, em Taipei. Foi um negócio muito legal.
Os caras realmente inovaram. Vai me falhar o nome aqui, infelizmente o rapaz já até faleceu, muito jovem. Tinha uma agenda, e aí o cara chamava, vai Brasil. Você descia com os 2 assistentes. No caso, o nosso comissário era o Fritzen, eu era o jurado, mas eu fui juntos para trabalhar, para ganhar. O assistente, ele não montava, o assistente, ele abre e fecha o quadro. Você monta. Então, você não pode falar, alguém deixou de colocar. Montou, fechou, se assina que o quadro estava fechado, acabou. Perfeito. Na saída, Excelente. Ok, Brasil, vamos desmontar. Desce o assistente abre, você recolhe, assina, acabou. Tá? Muito Excelente. melhor assim. Legal. Muito melhor. Mas vamos lá, você tinha Então, 3... não, vamos para a segunda. Dentro dessa questão assim, né, de 2 coisas me chamam a atenção, né? Primeiro, uma já não me chama a atenção, é só algo que vem acontecendo já ao longo do tempo, que é o domínio da história postal, né, se sobrepondo cada vez mais às demais classes, né? Isso é uma coisa. Agora, eu estou muito curioso para saber a tua impressão de... Eu já vi que você comentou, né, a classe de um quadro, né, o OneFrame é um sucesso, ela foi compreendida e foi bem absorvida, né, um trabalho aí de 15 anos, ok. Mas eu tenho curiosidade, você foi julgar cartão postal, né? Eu quero saber de ti qual é a impressão que está ficando nessas exposições FIP, né, dessas coleções de cartões postais e também das coleções na classe moderna, se teve classe moderna na Ibra. Bom, primeiro, a Ibra foi plena, ou seja, ela teve todas as categorias. Não, mas se teve demanda, no caso. Então, teve, mas ela foi assim, quando você comparar na exposição como um todo, vou até pegar aqui os dados para não errar de número, quando você compara 542 coleções na classe competitiva, você tinha 10 na classe moderna. Tá? Gente, tá. Você tinha 10 na classe moderna. Quando você pega... Ainda é residual. Quando você pega, por exemplo, a classe temática, tinha 57 coleções em 542. A classe aberta já tinha 21 coleções. Ela é metade hoje. Então, para mim, isso é representativo. E diria para você que coleções de extrema qualidade. Tem uma coleção da classe aberta que a gente deu Ouro Grande sobre as Olimpíadas. Além do cara ter toda aquela documentação filatélica que a gente conhece de primeira linha, o cara tinha documentação de documento mesmo, o ingresso, o documento de convite, etc. e tal, entendeu? Esse era fantástico. Então eu diria assim, eu vejo, por isso que eu fiz aquelas tabelas que eu apresentei, justamente para poder mostrar um pouquinho o quanto as coisas estão crescendo. Evidentemente que a história postal, eu acho que tem uma força imbatível e uma expressão de material imbatível. Então, você pode ver que normalmente quem vai para as brigas normalmente são as coleções de história postal tradicional. Você não consegue, às vezes, juntar tanto material, mas eu vejo Open Philately como sendo uma alternativa a curto prazo. Eu estava lendo, acho que... Nem tão curto, né, Reinaldo? Porque também já é uma história que tenta se impor também aos 15, 20 anos, né? Então, mas se você olhar... exposições lá de brasiliana, de Lubrapex, Filibéria, e mesmo aquelas exposições espanholas do início dos anos 2000, tinha uma força ali da Open Class, ou força no sentido de abrir espaço para a Open Class, mas ela nunca chegava a ser representativa. Me parece que agora isso também está mudando, né? O perfil, né, eu diria. Eu diria o que é a impressão que eu tenho, Rubem. Eu estava, acho que, lendo numa revista belga, acho que ano passado, e eles estavam traçando isso que eu estou querendo começar a fazer agora. Eles diziam que é a classe que mais está crescendo. Segundo, a FIP agora tem uma comissão de classe aberta. Teve um seminário
na exposição, que é aquele que eu retratei no domingo, da 1h30 às 3h30, sobre classe aberta. E você vê que, por exemplo, na hora que eu olhava no meu redor, só temático. Ok. Tá? E com alguma migração do pessoal de história postal, por exemplo, estava lá a família King, o Chris King e a Bert King. A Bert King tem uma coleção bastante boa, em nível de ouro, mas eu olhava lá, estava o Giri, estava eu, estava o Peter Surradok, estava a família Mortensen, a Iva e o marido dela, o Henrik Mortensen, que é um cara de história postal, mas que eu vejo, às vezes, uns posts dele bastante voltados a essa área de, como é que se diz, de open class. Ela vai criar, e eu acho que ela tende a se desenvolver bastante bem. Eu fiquei bastante surpreso. Os cartões é uma coisa, acho que até mais complicada, né? Tanto na Open Class quanto nos cartões, eu diria que é uma classe que está se estruturando por vários motivos. Vamos lá, vamos pegar a Open Class. A parte filatélica, todo mundo a tem muito bem estudada, e se você tiver qualquer dúvida, estou numa coleção temática, nossa, tem um envelope aqui utilizado das diligências uruguaias por causa do sol, etc. e tal. Eu vou recorrer ao Aldo, que estava lá, ao Yamil Kuri, ao Roth Toyle, a Andy Schlitter, e vou tirar uma dúvida de história tradicional, de história postal dentro da minha coleção. Quando você vai nos cartões, você ainda não tem muita estrutura. Quando você tem um cartão, vou dizer por mim, por mais que eu tenha estudado e por mais que eu tinha 2 profundos conhecedores, principalmente a Rita, não tem aquele lastro de cartão, porque ninguém conhece tudo e cartão postal é uma coisa muito pontual. Então, onde está pegando, na minha opinião, é ainda criar histórico. Não existe, sabe, tanto histórico. É o que vai vir só. É experiência, a mesma coisa quando você está olhando a parte de Open Class, você topa lá com um documento, você não tem a quem pedir ajuda, entendeu? Você está entrando num documento histórico que não faz parte da cultura de ninguém. Você tem lá uma moeda, uma medalha, um ingresso. Qual é a dificuldade de ter aquilo? Qual é a importância daquilo? Tanto que eu discuti muito na sessão de feedback, e você vê que legal, né? O cara marca 92 pontos, 96 pontos, é ouro grande, vem na sessão de feedback perguntar o que eu posso melhorar, com uma humildade fantástica. A Bert King lá falando o que eu posso melhorar. Muito legal isso que a gente precisa aprender. A pontuação, quem sabe, às vezes não é a que a gente quer, ou mesmo que seja tão boa, que mais que eu posso fazer para melhorar? Então, eu vejo que é uma classe que vai fortalecer, mas ainda tem algumas dificuldades, ou pelo menos eu tive essas dificuldades. Eu penso exatamente isso, né? É a maturação da ideia, né? Você precisa aí de 10, 12, 15 anos para que a coisa se estabeleça. Foi assim com a One Frame, está sendo assim com a Open Class. Eu acho que os cartões vão pelo mesmo caminho. E para finalizar a minha intervenção, que eu já falei muito aqui, vamos lá. Nós estamos aí em 2024, 2025, que seja. Reinaldo Macedo está como presidente de uma comissão de uma exposição internacional do Brasil. O Igor é o comissário-geral, porque eu me aposentei. Espera aí, por que eu não posso estar aposentado? Desculpa. Não foi justo. Quem está levando a ideia sou eu. Tá bom, vamos lá. Quem está levando a ideia sou eu e você não está aposentado. Só eu me aposentei. Você está ditando, você não está pedindo opinião, né? Deu para entender. Não, é uma brincadeira. Reinaldo, de 0 a 10 hoje, vamos lá, montar uma comissão para montar uma exposição internacional do Brasil, de 0 a 10, qual a chance? Honestamente. 7. Porra, cacetado! Tu é um cara muito maluco aí. Eu vou encerrar assim. Você tá doido, cacete? Era a única pergunta que eu não queria ouvir. Caraca, Igor, tu tá ferrado aí.
Por isso que você não pode... Eu não sei se você viu o gesto que eu coloquei aqui. Eu acho que o meu gesto é o melhor. Ó, a chance disso acontecer. O cara é Mas tá bom. completamente alucinado. Rapaz, mas é bacana, Reinaldo, legal. Gosto de ver que ele está animado assim. Eu vou falar bem claro para você. vocês. Feliz com o teu set pelo seguinte, cara, porque é isso que fez a diferença para a gente fazer tanto a Brasília quanto a Brasiliana, né? A gente achar que a chance de 0 a 10 é 2, 3, e tu achar que é 7 e convencer a gente de que dá para fazer e a gente embarcar e fazer. Então, é muito bacana isso da tua parte. Mas, assim, eu vou fazer 3 comentários, né? Vou fazer um comentário de 2013, comentário de 2017 e um comentário em aberto. 2013 começa num contato meu junto aos Correios. Eu estava brigando para ter um selo centenário de fundação do Guarani. O Correio meio que falou, tá bom, a gente pode ter o selo do fundação do Guarani, o Guarani tinha voltado para a Série A, etc. e tal, mas nós estamos dando ajuda para fazer um evento. E aí isso começa na exposição do Portugal 2010, quando eu conheço o TAI, pelas mãos do nosso querido Paulo Comelli, e arrasta um bando de gente, aí eu, você, Vadir, Fritzen, tem até medo de ficar citando o nome, que a gente falava, o José Francisco Sobrinho, Rosa Bicalho, como é que chama o senhor do Paraná, para não ser injusto, já vou lembrar o nome. E assim, a gente fez, e diria que com a inexperiência que a gente tinha, acho que foi um big de um evento, e a gente atraiu muita gente de fora. 2017 é uma bruta de uma casualidade, porque tem uma reunião em 2015, final de 2015, nós estávamos em Quito, batendo uma conferência. O Pracob, na época, foi a pessoa designada pela FIP para fazer representação. O TAI tinha designado o Pracob para ir representar a FIP. E aí o Pracob convida a mim e ao Aldo para uma reunião, inclusive para discutir se nós teríamos algum interesse de fazer parte do board. E nessa discussão, independente de qualquer coisa, o Pracob diz: o TAI está um pouco preocupado porque nós não temos nenhuma exposição programada para 2017. 2017 está em branco. E aí, naqueles 5 minutos de insensatez que a gente sempre tem na vida, eu digo: tá bom, se precisa de uma exposição em 2017, o Brasil faz. E aí nós fizemos Brasília 2017, e eu lembro que quando eu cheguei em 2016 para apresentar a exposição em Nova York, o Rogério estava junto e eu apareci com 5 brochuras, cara. Essa história é muito legal, vou gastar 5 minutos de tempo. E entreguei 5 brochuras contando a história da exposição. E essas brochuras, como é que foram feitas? Essa foi muito legal, eu fui numa missa campal que teve no entorno de Brasília, você conhece essa história. E a hora que estava acabando a missa, estava lá, a pessoa que estava junto falou: vai ter um jantar agora aí, você está a fim de participar e tal? Eu disse: legal, vamos lá, né? Fiquei pensando, não tenho nada para fazer em casa, estou aqui, pelo menos não preciso cozinhar. E estava o governador do Distrito Federal, o Hollenberg, estava presente, e eu falei para esse pessoal: nossa, eu gostaria de conhecer esse cara. A gente já estava com a ideia de fazer a exposição. E aí eu fiz aquilo que é muito legal, né? Você usa tudo aquilo que é nada, mas como o outro lado não sabe, eu fui lá e me apresentei. Prazer, eu sou o presidente da Federação Brasileira de Filatelia. O presidente já pesa, federação mais ainda, Brasileira Filatelia. O cara falou: nossa, deve ser uma bruta de uma entidade, só nós conhecemos. E aí o governo federal emprestou o centro, e nessa correria de aí legalizar essa situação, eu acabei chegando na Secretaria de Cultura e Evento lá na época, e eu me lembro que eu estava na reunião, e uma amiga, a Renata, dona de uma gráfica, me liga na reunião, e eu falo para ela: olha, eu estou aqui numa reunião com a
com a Mariana, depois eu te ligo. E ela pergunta, nossa amiga, né, que a gente tinha Eu falei, não, tem o mesmo nome, né, que eu falei nome e sobrenome, mas não é ela, não. E aí, quando eu desligo o telefone, essa pessoa disse, você estava falando de tal Mariana? Eu falei, sim. Ela falou, minha cunhada. Verdade, a gente tentou... E aí, assim, aquela conspiração astral que dá tudo certo, porque sem querer eu acabei chegando na pessoa, a pessoa já tinha comprado a ideia, e de repente a gente descobre que a gente já se conhecia por meio da cunhada dela. O governo do Distrito Federal bolou todo o caderno que a gente precisava para fazer a apresentação do evento, só que ela disse, eu não tenho capacidade de fazer a impressão. Isso era numa quinta-feira à noite, eu viajava no sábado de manhã para Nova York para fazer. E aí eu entrei em contato com essa gráfica, ela falou, quantos que você precisa? Eu falei, preciso de uns 10. Eu imprimo. E aí a exposição detonou. E quem sabe dá outros 5 minutos de insensatez aí, a gente sai com alguma nova ideia. Tá certo. Tamo junto. Eu tenho certeza que vem todo mundo, eu tenho certeza. Por isso que eu faço as loucuras, porque eu sei que a gente tem uma equipe fantástica. A gente topa o desafio, a gente topa, bora. Vamos lá. Bora lá. Traz o desafio que a gente resolve o problema. Próximos 3 anos, 4 anos, o que você acha? 2025 está chegando. 25. Teoricamente era esse ano, né? Então, mas aí vamos, como tudo deslocou 2 anos por causa da pandemia, isso. 2023 mais 2, 2025, a gente usa essa... Você sabe que todo mundo lá na Alemanha dizia, não esqueço, quando vocês fizeram o jantar de Palmares, no final do jantar de Palmares tinha aquela arara vermelha que voava na tela e dizia, nos vemos em 2023, na Brasiliana 2023. Você lembra disso? Eu disse, então, a arara não está voando. A arara voou, voltou. Não, mas isso aí eu coloquei, quase matou todo mundo do coração, cara. Isso aí eu coloquei sem falar para ninguém. A hora que acabou a apresentação, aparece uma arara vermelha voando e põe lá. Nos vemos em 2023. Fartou uma meia dúzia lá. Reinaldo, só uma última questão que eu sei que está na hora de terminar. A FIP, assim, né? Agora me passou uma coisa aqui pela cabeça. Por exemplo, a FIFA, né, está prevendo fazer a Copa do Mundo em conjunto, né? A FIP pensa em alguma coisa, do tipo assim, ao invés de fazer uma exposição no Brasil, fazer uma exposição em que participar, lógico, ela vai ter que ser num local fixo, mas que participassem outras federações oficialmente como apoio, ou isso é uma coisa muito maluca que não tem qualquer chance? Eu acho que não é realizável. Vou dizer o porquê. Porque quando você faz uma Copa do Mundo com vários países, significa que você tem várias pessoas viajando de um lugar para o outro para assistir no outro país alguma partida. É verdade. Na hora que você estabelece um centro expositivo e coloca todas as posições lá dentro, todo mundo vai vir para dentro desse país. Não tem como você falar, vou ficar um pouquinho aqui, agora eu vou voar para ver uma parte no Chile, depois eu vou ver uma parte na Argentina. Inviabilizaria... Mas eu não digo nem disso, não. Eu digo de trazer as pessoas para dentro da organização. Como assim? Não entendi. Trazer a expertise. Por exemplo, a gente, digamos, pegar o Samamé, por exemplo, um cara super experiente e tal, e colocar ele dentro do processo da organização da exposição. Sim, mas é por isso que você tem o consultor, né? Você parte do pressuposto que quando você traz o consultor... Quando você traz o consultor da FIP... Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de várias pessoas. Não, mas aí, vamos lá, só dentro desse aspecto. Na hora que você traz o consultor, em que pé eu chamaria esse cara, ele é a interface. Eu tenho todo o board por trás de mim. Então, agora, até com essa disseminação da parte virtual, nós temos fazendo reuniões mensais. Então, ontem de manhã teve reunião. Então, o que se traz? Na reunião ontem eu fiz uma apresentação sobre a exposição, sobre a minha ótica de tudo que eu entendo que ocorreu no evento, que tem que ser otimizado por nós daqui para frente.
e com a proposta de transformar isso em algumas coisas dentro do meu caráter engenheiro em números, para que a gente possa comparar as evoluções que a gente está falando. Opa, a Open Class está subindo, a outra está caindo, mas está caindo porque a outra subiu, o que está mudando, quais foram os pontos que a gente encontrou de dificuldade, de conceito, o que tem que ser reavaliado para que tenha estímulo. A reunião ontem foi uma reunião que começou às 9h30 da manhã, acabou 13h. Diria que 75% do tempo foi discussão de Ibra, de coisas que a gente agora já viu e quer levar para dentro da Tailândia. Então, existe esse acesso ao conhecimento do Aldo, ao conhecimento do Prakob, conhecimento do Richard Tan, Nathaniel, etc. E tal. E é evidente que, se você, como consultor, precisa de qualquer necessidade, se apoia. Então, por exemplo, em Ibra, uma pessoa que foi braço direito para mim foi o Lars Engelbrecht, da Dinamarca, que é o secretário. Então, existe de uma forma informal e, ao mesmo tempo, formal, essa articulação. Só não consigo ver isso partido na realização por aqueles motivos que a gente falou, mas o conhecimento tem sim disseminado bastante, e eu vejo assim, por exemplo, nós estamos falando de Boston 2026, eu já estou trabalhando com Boston faz 6 meses. Ok. Legal. Bom, ótimo. Pô, tem uma bandeira norte-americana no fundo do Hilton aí, rapaz. Caramba, a gente passava... Pra gente passar lá, pô. Então, para a gente passar vontade. Legal. Estou esperando o pessoal aqui em Boston, viu? 2026. Opa, estarei. O Igor, eu lembro que o Igor falou, acho que tem um ano, né, que ia abrir um carnezinho de Boston. Lembra disso, Igor? Já está aberto já o Carnê Boston 2026, já está perto. Tá Isso certo. daí já... As parcelinhas já essa daí não tenha dúvidas. Eu só gostaria de estar também como expositor, mas se não for possível, eu estarei do mesmo jeito. Tem tempo, hein? Que não seja o tempo o culpado do fato. De forma alguma. São as outras... O trabalho e outras prioridades, mas ainda assim tentarei encontrar um tempinho nesse intervalo para qualificar a coleção. O trabalho está sempre atrapalhando. Legal. Bom, o trabalho atrapalha, cara. Eu falo, o trabalho cansa. Eu já podia parar com isso e curtir minhas coleções, mas não dá. Legal. Aí, Zé. Legal. Queria agradecer ao Reinaldo. Você quer habilitar aí o compartilhamento? Eu queria compartilhar o certificado. Opa! Aí. Ok. Vai receber aí ao meio-dia. Obrigado. Está programado para mim. Queria agradecer mais uma vez aí. Sempre à sua disposição em colaborar com a sua experiência aí que você tem pela FIP. E agradecer a todo mundo aí pelo tempo. E um sábado frio de manhã. Tivemos 12 pessoas aí, na verdade 11. Nossa próxima reunião no CT virtual é no dia 15/7, né? E deixar já pré-avisado que para outubro comemoraremos os 35 anos do CTC. Está no forno aí o planejamento e tudo mais, vai ser realizado aqui no Mackenzie, em Campinas. E aguardem novidades. Ok? Mais alguém quer fazer algum comentário? Podemos encerrar. Valeu.